Isso é importante porque get não é conveniente para uma porção de situações, e essa aqui é uma delas. Get tem um limite de tamanho, né? Você não pode enviar muitos dados em get. Então, no lugar onde o sujeito pode digitar megabytes de texto aqui, você não pode trabalhar com get. Tá? Get tem um limite, acho que são 4K o limite do get. Você não pode passar disso. Tá? Além disso, você não pode trabalhar com get para nenhum tipo de informação que você não quer que esteja disponível para qualquer um que simplesmente pegar lá, por exemplo, no registro do proxy a lista de URLs. Né? Então, não é conveniente para uma série de coisas você trabalhar com get. Então, vamos trabalhar com post aqui. Tá? Para trabalhar com post, a gente precisa mexer na nossa biblioteca. Então, nós vamos mudar a assinatura dessa função, fazendo aqui com que ela receba um argumento opcional. O argumento opcional são os dados, ok? Bom, como é que a gente sabe se chegaram dados? Como é que funciona esse negócio de argumento opcional em JavaScript? Em muitas linguagens você faz assim, e se a pessoa não passar nada, vai chegar false lá, como variável data. Em JavaScript isso não existe, então se você não passar nada, se você não passar um terceiro parâmetro, data vai conter undefined. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha só. Se tem dados, tá? Se data, isso aqui pode ser um problema, porque data pode conter, por exemplo, false ou zero. Dados, uma string vazia, são dados para serem enviados, tá? Mas não estão no formato que seja verdadeiro em JavaScript. Zero é false, string vazia é false. Tá? Então aqui a gente vai fazer assim. Se o tipo de data é undefined, data é null. E o método é post. Opa, perdão. Nesse caso, get. Okay? Caso contrário, se não veio undefined, então o método é post. Declarando essas variáveis assim, elas são globais, eu não quero isso. Vou colocar var aqui para que elas sejam variáveis locais. E aí aqui, no open, eu vou colocar o método. E na hora de enviar, eu envio os dados. Isso aqui está quase bom. Para que funcione de verdade, falta uma coisa aqui. Falta indicar para o servidor em que formato eu estou enviando esses dados. Para isso, a gente vai fazer com que o objeto XML HTTP envie um header para o servidor. Então, a gente faz isso com esse código aqui, que eu não consigo decorar, eu sempre tenho um atalho para ele. Tá? Eu também não sugiro que você decore, é uma coisa que você usa bem pouco. A gente vai escrever aqui na biblioteca para não escrever nunca mais. Um header que envia content type para o servidor, indicando que os dados que a gente está enviando estão no formato de URL encoded. É o formato de URL mesmo, aquele mesmo formato que a gente passa no GET, a gente vai poder passar agora no POST. Tendo feito isso, a gente pode fazer assim, olha só. Tira isso aqui daqui e coloca aqui. Ok? Fazendo assim, esses dados devem ir para o servidor, se a gente não fez nada de errado, via POST. Okay? Aparentemente funcionando, foi via método POST. O que é que foi enviado? Uma variável txt com esse conteúdo, e o que a gente recebeu de volta foi isso aqui. Vamos alterar aqui, chegou aqui o retorno. Está funcionando. Então vejam que a gente fez com que, sem complicar aqui o cliente, a nossa biblioteca possa aceitar um terceiro parâmetro, os dados. Se esses dados forem passados, então ao invés de get, a gente vai fazer post.